Olá, eu sou Augusto Potzic, estudante do IFPR Campus Jacarezinho, curso técnico de alimentos. Junto comigo tem o Jean Vitor Batista e o João Pedro Leopoldino. A gente vai apresentar hoje o nosso trabalho da FEBIC sobre capacidades da larva de Tenebro molitor em biodegradação e em valor nutricional. Também, como orientadora, a Fabíola Dornelles. Bom, basicamente o projeto surgiu do contexto global, onde a população mundial está crescendo e com ela a demanda por proteína animal, de 20 a 40% nos próximos 5 anos. A fim de ajudar a sociedade atual nesses problemas, surge o projeto. A biodegradação por plásticos a partir das larvas podem ser a solução complementar à reciclagem tradicional. Os insetos como o Tenebro molitor oferecem alta eficiência nutricional e menor pegada ecológica. Olá, meu nome é João Pedro, sou voluntário do projeto e como objetivo temos avaliar o potencial nutricional do Tenebro molitor em diferentes estágios de vida, investigar a capacidade de larvas em biodegradar plásticos comuns, explorar aplicações biotecnológicas como produção de biofertilizantes em cultivos de cogumelos a partir de resíduos. Para a criação dos insetos, sua dieta foi baseada em cenoura. Já o farelo de trigo foi utilizado como substrato e como habitat para as larvas. A cada semana possuía uma limpeza periódica das caixas, onde era trocado esse farelo de trigo e peneirado todos os dejetos produzidos pelas larvas. Nas análises físico-químicas, foram utilizados reagentes e aparelhos para as análises de umidade, cinzas, proteína e lipídios. Para o cálculo dos carboidratos, foi utilizado o cálculo de diferença. Neste experimento, avaliamos a capacidade das larvas de Tenebro molitor em degradar 3 tipos diferentes de plásticos: o polietileno, poliestireno e o poliuretano. O objetivo era quantificar a eficiência dessa biodegradação e observar os efeitos no desenvolvimento das larvas. Foram utilizadas 400 larvas saudáveis, divididas em 4 grupos, separadas manualmente por homogeneidade de tamanho. O grupo P eram fragmentos de copos plásticos. O grupo PS eram cubos de isopor amplamente utilizados em descartáveis. O grupo do poliuretano eram esponjas sintéticas. O grupo controle era um grupo com dieta padrão com cenoura para comparação. Avaliamos 3 parâmetros principais após 30 dias, sendo que, a partir do 15º dia, suplementamos o experimento com cenouras. O primeiro foi a taxa de degradação, que é a diferença de massa dos plásticos antes e depois. O segundo fator foi a mortalidade larval, o número de larvas que sobreviveram durante o experimento. E o terceiro foi o desenvolvimento larval, que é a massa corporal e a formação de pulpa. Bom, com o passar do tempo do experimento, a gente percebeu que os pesos das larvas estavam abaixando. Isso ocorria por causa que elas estavam se alimentando apenas de materiais sintéticos. Isso também ocorria o aumento da mortalidade das larvas. Então, a partir da segunda semana, onde o aumento já foi significativo, a gente começou a suplementar elas com cenouras para que elas não perdessem peso e também as taxas de mortalidade abaixassem. Bom, essa tabela mostra a capacidade das larvas de Tenebro molitor em se degradar em diferentes tipos de plásticos dentro do experimento. Os resultados foram o isopor, que se destacou com 43,35% de degradação, confirmando sua biodegradabilidade, a esponja, com 1,76% degradado apenas, sugerindo que as larvas não tiveram uma boa aceitabilidade desse sintético. O plástico, com 16,95% consumido e também teve maior mortalidade, também mostrando que tem um pouco valor nutricional e pouca aceitação das larvas. Com os dados comparativos com o grupo de controle, que tiveram a dieta feita apenas por cenouras, que teve a redução de
6,89% da massa corporal, enquanto todos os outros grupos de plásticos sintéticos tiveram entre 15 a 45% de perda de peso. Isso comprovando de novo que não suprem as atividades nutricionais, por isso que foram suplementados a partir da segunda semana. Na seguinte tabela, vemos a composição nutricional detalhada do Tenebro Molitor em diferentes condições, fresco versus desidratado. Os dados revelam variações importantes no teor de proteínas, lipídios e nos outros componentes. Os destaques principais são as larvas desidratadas, nas quais são as mais ricas em proteínas, com 45%, superando as fontes convencionais, como o frango, com cerca de 30%. Ambas são ideais para rações animais ou farinhas proteicas. As larvas desidratadas atendem aos requisitos mínimos para rações animais no Brasil, com um mínimo de 16% de proteínas e um máximo de 12% de umidade. A desidratação aumenta significativamente a concentração de nutrientes, facilitando o armazenamento e o transporte. Por exemplo, a proteína das larvas salta de 21% frescas para 45% desidratadas. Esses valores comprovam que sim, o Tenebro Molitor é uma fonte eficiente de nutrientes, com vantagens ambientais sobre a pecuária tradicional, com menor consumo de água e terra. Este estudo demonstrou que o Tenebro Molitor possui duplo potencial, sendo eles nutricional e ambiental. Esses achados abrem portas para a indústria de rações, com o uso de farinhas de insetos para alternativa proteica sustentável, a biorremediação e a economia circular, onde os resíduos da criação podem virar biofertilizantes ou substrato para cogumelos. Alguns pontos que ainda precisam ser explorados são a toxicidade, onde não sabemos a quantidade de plástico que ainda pode permanecer nos tecidos das larvas, o escalonamento, que é a viabilidade econômica para aplicação em larga escala, e a aceitação cultural, que é uma das maiores barreiras, onde o consumo humano ainda sobre os insetos é um grande tabu. Em um mundo com crescente escassez de recursos e acúmulo de plásticos, soluções biotecnológicas como essas são urgentes. O Tenebro Molitor pode ser um aliado na construção de sistemas alimentares mais saudáveis.